Graça e paz, tudo bem? Mais uma semana, graças a Deus, chegamos aqui para mais um Promessas de Esperança. Como eu sempre peço, deixa o seu like, deixa o seu comentário, escreve aí na área de comentários a cidade de onde você está assistindo. Se tiver algum pedido de oração, pode registrar, coloca aí também, vai ser um prazer para a gente poder orar com você e lutar junto com você a sua batalha de fé e de oração. Compartilhe esse link agora, a gente está começando a transmissão. Se você compartilhar agora nos seus grupos de WhatsApp, na sua timeline do Face, do Insta, enfim, tudo isso ajuda a chamar mais pessoas para entrarem agora nessa live e compartilharem conosco a Palavra de Deus. Palavra de Deus que hoje tem o seguinte tema: precisamos virar o mundo de cabeça para baixo. Precisamos virar o mundo de cabeça para baixo. Pega a sua Bíblia, fica preparado. Se não fez pipoca, não vai fazer agora que não vai dar tempo. A nossa vinheta é muito rápido, entendeu? Mas presta atenção, chama todo mundo para a gente poder celebrar, adorar e crescermos juntos na graça e no conhecimento. Fica aí com a nossa vinheta, eu volto em instantes. Abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Eu vou ler em nome de Jesus o versículo 6. E não tendo-os achado, arrastaram Jason e alguns irmãos até os governantes da cidade, gritando: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui. Notou qual foi o grito? Notou qual foi a acusação para os cristãos naquele momento? Ora comigo. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelos ensinamentos que são colocados para a gente, que nós herdamos, ó Senhor, das Sagradas Escrituras. Nos inspira, nos encoraja e nos motiva para também, igualmente, enfrentarmos a nossa geração e os desafios do nosso tempo. Sê conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. O que está acontecendo aqui? Eu vou ler para você, para que você entenda o porquê dessa expressão. O porquê dessa expressão que a gente coloca como tema da nossa reflexão. Precisamos virar o mundo de cabeça para baixo. Começando aqui no versículo 1 de Atos 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Quem são eles? Paulo e Silas. E aqui Paulo está na sua segunda viagem missionária. É aqui que Paulo vai plantar a igreja de Tessalônica. Verso 2. E Paulo, como tinha por costume, foi até eles e por 3 sábados, arrazoando com eles com base nas Escrituras, expondo e alegando que convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que eu vos prego é o Cristo. Não é pouca coisa. Paulo e Silas, eles estão chegando em Tessalônica e eles procuram uma sinagoga. Para que você entenda, Tessalônica era a capital da Macedônia. Tessalônica era uma cidade com uma média na época de 200 mil habitantes. Ela tinha uma sinagoga relevante, grande, influente ali na região. E Paulo e Silas vão direto para lá. E qual a pregação dele? A pregação dele eu acabei de ler aqui no versículo 3. Expondo e alegando que convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que eu vos prego é o Cristo. Pode parecer para mim e para você uma pregação comum, porque nós cremos no Cristo.
Mas não se esqueça, Paulo está entrando numa sinagoga e dizendo para aquele povo que aguarda o Messias já veio. O Messias morreu, ressuscitou e é Ele, o Cristo que nós estamos pregando e que já ressuscitou, é o Messias. É uma pregação revolucionária, extremamente polêmica para aquele momento e arriscada para aquele momento. Versículo 4. E alguns deles, do pessoal da audiência, e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres influentes. Note o impacto e o resultado da pregação de Paulo e Silas. Eles dizem aqui que creram, e nesses que creram tem uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres influentes. É interessante que o texto qualifica as mulheres. E é muito interessante que todo o Novo Testamento, toda a Bíblia, dá ênfase, dá importância e dá posição de honra para muitas mulheres. E isso vai na contramão do rótulo que hoje narrativas tentam colocar para o texto bíblico, sendo o texto bíblico e o livro Bíblia Sagrada como um livro machista, como um livro opressivo, como um livro preconceituoso, nada mais distante da realidade bíblica. Paulo ele vai e prega, entra numa sinagoga e o texto está falando de não poucas, não eram poucas, muitas mulheres influentes. O que eu entendo com mulheres influentes? Mulheres que têm o seu papel na sociedade, mulheres que produzem, mulheres criativas, mulheres que fazem a diferença nos mais diversos e variados contextos, nas mais diversas instituições, realidades de toda a vida social de Tessalônica. É disso que o texto está falando. 5. Mas os judeus que não criam, ou seja, grande parte da audiência creu, mas tem uma parte que não creu. Mas os judeus que não criam, movidos de inveja, o texto aqui não passa pano. A motivação desses judeus que não creram foi inveja. Inveja, gente, é um pecado que raramente você vai ver alguém admitir que tem. A pessoa vai inventar um monte de motivos. Não, eu não gosto de fulano, porque fulano fez isso, porque fulano é assim. Eu não gosto daquela igreja. Porque, sabe, a pessoa dificilmente vai admitir inveja. Uma única vez no meu ministério, eu vi uma pessoa admitir e confessar a sua inveja. Sabe, pastor, eu não gosto daquela irmã, mas eu sei por que eu não gosto. Não é por causa dela, é porque eu tenho inveja. Eu invejo o talento dela, eu invejo como ela canta, eu invejo como ela é tão simpática e se relaciona tão bem com tanta gente. Pastor, eu estou sofrendo porque eu tenho inveja. Pastor, me ajuda. Eu não queria estar acabando comigo e causando tantos males na igreja e no convívio das famílias por conta da minha inveja carnal daquela pessoa. Isso eu vi uma vez no meu ministério, mas eu posso afirmar para você que centenas de vezes eu identifiquei em leigos, pastores, ministros de música, teólogos, líderes assim que você não acreditaria se eu falasse o nome, mas eu identifiquei, isso aqui é inveja, é ciúmes eclesiástico e isso vai detonar a igreja como de fato detonou em várias situações e ciclos que eu acompanhei, por pura inveja. E é muito interessante que Atos dos Apóstolos não passa pano. Olha o versículo 5, eu vou começar a ler de novo. Mas os judeus que não criam, movidos de inveja, a motivação deles é essa, é o Espírito Santo que está escrevendo. Movidos de inveja, tomaram alguns vagabundos perversos da pior espécie. Essa minha tradução aqui é sensacional. Olha a palavra que eles colocam, vagabundos. Tomaram alguns vagabundos perversos. A pessoa perversa, gente, é a pessoa que
ela não está mais nem aí para a vida, ela não tem nada a perder, se ela vai praticar atos corruptos, violentos para prejudicar os outros, ela é perversa. Ela é entregue à perversidade. Esse versículo é pesado. Tomaram alguns vagabundos perversos da pior espécie e, ajuntando o povo, eles alvoroçaram toda a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para fora, diante do povo. Você entendeu o que está sendo escrito aqui no versículo 5? Paulo e Silas pregam numa sinagoga, mas tem uma galera que não crê e não aceita, só que Paulo e Silas pregam na unção, no poder, na direção do Espírito Santo, e mulheres influentes, gregos religiosos, alguns judeus creram na pregação e receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso provocou inveja nos que não creram. Aí o que eles fazem? Eles contratam alguns vagabundos perversos da pior espécie. O texto é... Vagabundos para mim já estava bom. Vagabundos perversos, eu já tinha entendido que tipo de gente eles contrataram. Mas é vagabundos perversos da pior espécie. Eles contratam esses caras para agitarem a população, para agitarem a cidade, para fazer um levante contra Paulo e Silas. E eles vão e cercam a casa de Jason, exigem que Paulo e Silas sejam colocados para fora para eles acabarem com eles. Versículo 6. E não tendo-os achado, Paulo e Silas não estavam lá. E não tendo-os achado, arrastaram Jason e alguns irmãos até os governantes da cidade, gritando: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui. Olha o 7. Os quais Jason recebeu, e todos estes são contrários aos decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Percebe a maldade? Você percebe a trapaça, a malandragem dos acusadores, dos invejosos? Então eles não acham Paulo e Silas na casa de Jason. O que o texto fala? É humilhante o que eles fizeram. Eles pegam Jason e alguns irmãos, crentes, cristãos, discípulos de Cristo e arrastam. A coisa é violenta. E arrastam até os governantes. E olha o apelo deles. E eles começam a gritar, estes caras que viraram o mundo de ponta cabeça, ou seja, eles estão virando de ponta cabeça Tessalônica, eles estão virando a cabeça do povo, eles estão transtornando o povo, porque eles estão pregando que existe um outro rei. Ô César, não é você o rei? A pregação de Paulo e Silas em nenhum momento falava contra César. Paulo e Silas, eles não pregaram contra o governo, contra os impostos, contra as leis, contra a cidadania. Não, eles pregavam a Cristo. Só que eles usam disso, que é o que fazem contra a gente quando são movidos por inveja. A pessoa distorce o que você prega, o que você faz, o que você é, o seu testemunho. É isso que está acontecendo. E aí eles chegam, eles estão falando que tem outro rei, César. E aí? Porque você sabe que César no Império Romano é uma divindade. Você sabe que o César, ele exige que ele seja adorado. Mas você também sabe que cristãos não adoram outro Deus. Cristãos adoram o único e verdadeiro Deus e pagam o preço por isso. Então, o virar o mundo de ponta cabeça não é nada além de confessar a Jesus como Senhor e Salvador e ser fiel aos preceitos que Jesus deixou para a sua igreja. Aí o texto vai continuar aqui, 8 e 9. E alvoroçaram o povo e os governantes da cidade que ouviam estas coisas. E tendo recebido a fiança de Jason e dos outros, eles os deixaram ir. Acaba aqui. Então alguém pagou a fiança, Jason e os outros irmãos foram soltos, porque eles não fizeram nada, e deixaram ir. Paulo e Silas sumiram de cena. O que aconteceu com Paulo e Silas? Eu vou ler para você. De 10 a 13, conta para a gente. E os irmãos,
imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia. Ou seja, Paulo e Silas tiveram que sair fugidos de Tessalônica. Note, Paulo planta a igreja em Tessalônica em 3 sábados, em 3 finais de semana. Foi muito rápido. Não deu para Paulo passar todo o ensinamento doutrinário, teológico e bíblico que ele precisaria passar para aquela igreja. Mas eles são enviados pelos irmãos de noite para proteger Paulo e Silas. E eles vão para Bereia. Olha o que vai acontecer. Os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Paulo e Silas não aprendem. Eles são discípulos. Eles já vão direto para uma sinagoga de judeus. Eles não estão nem aí. O morrer para esses caras aqui não é papo furado de Paulo. O morrer é lucro, entendeu? Não tem problema. O viver é Cristo. E se morrer, morri. É assim que os caras encaram a fé. É assim que eles viram o mundo de então de ponta cabeça. É assim que eles conseguem virar a sociedade de cabeça para baixo, com o Evangelho. 11. Estes, os bereanos, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, os quais receberam a palavra com entusiasmo, examinando diariamente nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, os judeus de Bereia, eles foram mais nobres nesse aspecto. Eles estavam abertos ao diálogo, não tem problema, vamos dialogar. Vamos ver como é que são as coisas, eu vou te ouvir, eu te dou o direito de falar. Isso é educado, isso é humano, isso é democrático, isso é cristão. Portanto, muitos deles creram, assim como algumas proeminentes mulheres gregas e não poucos homens. Você está reparando que está se repetindo a mesma cena? Eles vão para uma sinagoga, os bereanos admitem que eles pregam, aí o resultado é o mesmo. Muitos se convertem. E aqui, de novo, muitas mulheres proeminentes, mulheres influentes, mulheres ricas, mulheres de classe média, mulheres com, 3 faculdades. Muita gente está aceitando o Evangelho aqui. 13. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era pregada por Paulo em Bereia, foram também até lá e agitaram o povo. Você reparou que o invejoso é um cara obstinado, né? O Paulo e o Silas vão a Bereia, tão longe, estão pregando. Lá ninguém se levantou para bater neles, para prender eles, para se revoltar contra eles. Mas os invejosos de Tessalônica, não, eles não ficaram confortáveis. O que é isso? O cara vai continuar pregando e a mensagem dele está bombando e as massas estão aplaudindo e gostando da pregação dele. Não, vamos lá acabar com essa festa. A inveja faz isso, gente. Se você for tomado por inveja, você vai perder a racionalidade dos seus atos. Você vai perder a paz de espírito. E a inveja ela é ruim. Essencialmente, lógico, sofre o invejoso, sofre a pessoa que é alvo da inveja, mas essencialmente a inveja prejudica em primeiro lugar e de forma muito mais grave o invejoso. Por quê? Ao invejar, eu estou declarando para Deus, eu não aceito a tua vontade na minha vida. Porque se eu invejo o irmão que canta legal e eu não canto legal, eu estou dizendo para Deus, você deu o dom para ele e não deu para mim. Como assim? Quem és tu para não dar esse dom para mim e dar para ele? Você está entendendo? Então o invejoso ele é inconformado. E ele é um insubmisso, um insubordinado que não recebe e não aceita a vontade de Deus na vida dele, da sua família, da sua igreja, do seu ministério, dos seus negócios, da sua casa, da sua história. Entendeu? Então, eu tenho essa situação. O Paulo e o Silas pregam
e aí de Tessalônica eles saem corridos para Bereia, e aí os invejosos vão até Bereia porque eles querem agitar o povo, porque eles não aceitam que Paulo e Silas estejam fazendo sucesso na sua segunda viagem missionária. Bom, por conta disso, Paulo, ele tem que escrever uma carta. E ele escreve uma carta que entre nós é conhecida como a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, porque a passagem dele por Tessalônica foi muito rápida. E um dos pontos principais da doutrina apostólica, da doutrina cristã, da doutrina bíblica, Paulo não teve tempo de ensinar. Então, na carta, ele vai ensinar. Primeira de Tessalonicenses, Paulo vai, nos 5 capítulos que ela tem, ele vai falar, e eu vou ler aqui para você. Capítulo 1, versículo 10, o último versículo do capítulo. Ele diz assim: e esperar a seu Filho dos céus, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Qual o tema de Paulo? A segunda vinda de Jesus. Essa é uma doutrina pontual, eficaz, é base da fé cristã. Jesus vai voltar. No capítulo 2, a gente chega no versículo 19, é o penúltimo verso aqui do capítulo. Porque qual é a nossa esperança ou alegria ou coroa de glória? Por acaso não estáis vós na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Paulo repete, no capítulo 3, no último versículo 13, ao final, ele pode estabelecer o vosso coração para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. No capítulo 4, a gente chega aqui no versículo 15. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo está falando de 2 doutrinas aqui, da ressurreição, mas ele também dá ênfase na vinda, na segunda vinda do Senhor. E aí no 5, nos versículos 1, 2 e 3, mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem a paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto, a mulher grávida, e não escaparão. Note, nos 5 capítulos da carta, Paulo, ele dá ênfase no ponto doutrinário que nós cremos, que toda a cristandade no mundo crê, a segunda vinda de Jesus. Jesus está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E aí, quando ele chega no capítulo 5, ele já usa palavras que Jesus usou nos seus sermões proféticos. Ele vai falar, olha, ele vem como um ladrão. E o como um ladrão é metáfora para falar da surpresa da chegada do Filho. Jamais vai pegar um texto desse você interpretar que Jesus é ladrão, que eu já vi gente fazer isso, por mais absurdo que seja. Não consegui entender uma metáfora, uma parábola, uma ilustração bíblica. Ele usa também aqui nos últimos versos que eu li do capítulo 5, a expressão dores de parto, como aquela que está para ter um filho. Ou seja, nós estamos no recorte social das dores de parto, desse momento último da história. Então, Paulo está falando da vinda de Cristo para esta geração. Bom, então como é que a gente, diante desse ponto doutrinário do que aconteceu em Tessalônica, do que aconteceu em Bereia, e que lá, 2000 anos atrás, o povo já estava alvoroçado, eles estão virando o mundo de cabeça para baixo, como é que eu e você precisamos agir nesse tempo para, como igreja do Senhor, virarmos o mundo de cabeça para baixo? A mesma dica que Paulo deu para aquela igreja, eu quero ler para você porque ela se aplica à nossa igreja. Paulo ele deixa 7 pequenos mandamentos práticos, preciosos e muito eficazes para que a gente siga. Sim, os 10 poderosos e grandes mandamentos de Êxodo capítulo 20, eles são eternos, imutáveis e vão ficar para a vida eterna. Ok,
mas existem na palavra muitos mandamentos, muitos imperativos, que são ordens, que a gente dá o nome também de mandamentos. E esses 7 preciosos mandamentos para uma vida prática, Paulo ele deixa aqui do verso 16 ao 22 do capítulo 5, em rápidas palavras. Olha o que ele diz: regozijai-vos sempre. Isso está no imperativo, regozijai-vos sempre. Ou seja, tem alegria, independente do que está acontecendo na história sua, da sua família, dos diagnósticos de doenças incuráveis, das dívidas impagáveis, das lutas de relacionamento entre irmãos, cunhados, tios, parentes, primos, esposo, esposa. Alegrai-vos sempre. 17, orai sem cessar. É para orar todo dia, é para orar todo tempo, é para orar em toda a situação. 18, em tudo dai graças. Tudo é tudo. Tudo é tudo. A casa está caindo, a luta chegou, tudo está dando errado. Paulo está dizendo, em tudo dai graças. Por quê? Aí aqui ele explica. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E por que esta é a vontade de Deus? Por que eu tenho que agradecer as tragédias que acontecem na minha vida? Porque a resposta melhor que eu encontrei para o meu coração eu vou compartilhar com você. Porque existem lições que Deus quer comunicar para mim, Pastor Ed, que eu não aprenderia de outra forma se não fosse através da dor e do sofrimento. Porque a dor e o sofrimento são pedagógicos. Se eu entendo que eu estou no centro da vontade de Deus e quero viver no centro da vontade de Deus, eu tenho que entender que a vontade de Deus ela é real. Cristo teve que entender isso. Cristo teve que clamar ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Então eu preciso agradecer todas as coisas, sabendo que Deus tem um propósito, que eu não sou um órfão abandonado pelo universo, mas eu tenho um Abba, eu tenho um Pai, que Ele, de cima, Ele enxerga a minha vida completa, coisas que eu ainda não entendo, mas que eu aceito por submissão, por obediência, por saber que Ele quer o meu bem. Então aqui vem esse mandamento, em tudo dai graças. O 19, não apagueis o Espírito. Quanta gente na nossa IAP que deixou de crer na atuação poderosa e soberana do Espírito Santo neste tempo. Quanta gente que só tem explicações racionais. Ah não, mas isso não poderá acontecer porque é impossível. Não. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é Deus, é poder, é unção. Ele pode fazer coisas incríveis acontecer e tem feito coisas incríveis acontecer ao redor do mundo. Não desprezeis as profecias, ou seja, leia a palavra, estude a palavra, creia na palavra, não despreze as profecias. 21. Examinai todas as coisas e retende o que é bom. É muito interessante, quando essa sequência aqui, não apagues o Espírito, não despreze as profecias. Aí no 21, examine tudo, estuda, leia, se aprofunde, compare, investigue, pesquise, procure conselhos de pessoas que podem te orientar. Não fica parado, age. Aí ele vem aqui no 22, abstende-vos de toda aparência do mal. Cara, e é tudo. É interessante, a Bíblia jamais ela vai me abençoar para que eu pratique o mal. Mas a Bíblia, ela já exagera o mandamento aqui que Paulo coloca para Tessalônica. Sai fora, se abstenham de toda a aparência do mal. Aqui eu posso colocar muitas coisas. Que comida eu como? Que lugar eu vou? Que roupa eu visto? Como é que é a aparência do mal na minha vida? Como é que é a aparência do mal na minha igreja? Como é que é a aparência do mal na minha família? Aqui Paulo está falando de aparência. Ele está falando de coisas que são superficiais, mas elas interferem nas coisas profundas, nas coisas que estão onde ninguém vê. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E a minha aparência, de certa forma, ela comunica os meus valores e as coisas que eu creio. Então Paulo está dizendo, abstende-vos de toda aparência do mal.
na prática desses mandamentos no dia a dia, a gente vira um mundo de ponta cabeça. E por que a gente vira um mundo de ponta cabeça? Exatamente porque o mundo odeia a fé cristã. O mundo odeia o cristianismo. E o mundo tem declarado esse ódio com todas as suas forças, com todas as suas armas, nos mais diferentes segmentos culturais da nossa sociedade. A gente vive uma batalha, uma guerra espiritual sangrenta na psique, na alma e fisicamente, inclusive em diversas partes do mundo. Mas, como Paulo e Silas em Tessalônica, em Bereia, a gente não tem que se intimidar com os invejosos e aqueles que odeiam o Evangelho, mas a gente precisa proclamar o Evangelho. E aí deixa com o Espírito Santo, ele sabe o que fazer e como nos livrar. Bom, e qual a garantia que a gente tem? E aí eu termino lendo o versículo 23 para você. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui que o Deus de paz, ele vai nos santificar, nos proteger e nos abençoar. E ele ora para que a gente, como ser humano integral e completo, que a gente seja preservado todo o espírito, toda a alma, todo o corpo. Ou seja, esse papo de que morreu, matéria vai para um canto, espírito vai para outro. Não, ele está dizendo, ó, seja tudo preservado, protegido, abençoado e amado por Deus até a manifestação e a volta do Senhor Jesus. Não tenha medo de virar um mundo de ponta cabeça. Creia, abrace o Evangelho e faça como os irmãos que creram em Tessalônica e na Bereia, abrace as Escrituras. Que Deus te abençoe. Amém. Se liga aí. Sempre assim, revendo o dia lá pelas 6, ao somar, fiquei devendo mais uma vez. Fim de ano, os projetos sobre a mesa, me olhando com desprezo, um brinde a tudo que não se fez. Sempre assim, eu completei outra coleção, mas não li, ficou somente na intenção. Bem que eu quis ler a Bíblia todo ano, ser um homem de oração, falar aos outros da salvação. Sempre assim, lá de noite pelas 10, eu reúno os meus fracassos e me rendo aos teus pés. Porque tudo, ó Cristo amado, tu fizeste muito bem e glorificaste ao Pai em perfeita obediência que me foi adquirida. Sempre assim, pelas manhãs eu vou te louvar, por saber que tua paz vai emoldurar os meus dias, meu tempo, meu viver, tudo que me acontecer, tua glória exalta. Sempre assim, lá de noite pelas 10, eu reúno os meus fracassos e me rendo aos teus pés. Porque tudo, ó Cristo amado, tu fizeste muito bem e glorificaste ao Pai em perfeita obediência que me foi atribuída. Sempre assim, pelas manhãs eu vou te louvar, por saber que tua paz vai emoldurar
os meus dias, meu tempo, meu viver, tudo que me acontecer, tua glória exalta. Glória a Deus, amém por esse tempo, amém por saber que Deus está conosco, independente de como está o mundo, se está de ponta cabeça, de cabeça para cima, de cabeça para baixo. O importante é você e a sua casa, o seu grupo, a sua galera, estarem centrados e focados nas promessas de Deus e na soberana vontade de Deus para a sua vida, para a vida do reino, para a proclamação do Evangelho do Reino. Que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Ora comigo nesse momento. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por esse instante, obrigado por essa hora, obrigado pela Tua misericórdia. Continua conosco, olha pelos nossos irmãos, aqueles que têm registrado e declarado necessidades, pedidos de oração, que todos sejam alcançados e atendidos, segundo o Teu poder, segundo a Tua vontade, segundo o Teu tempo. Continua conosco, Pai, livra-nos de todo mal, abençoa Teu povo, em nome de Jesus eu oro, amém. Amém, Deus te abençoe e até o próximo Promessas de Esperança.